paz do Senhor Jesus, meus amados. Estamos aqui mais um dia, mais uma tarde aqui na Assembleia de Deus Vigílio de Sico, trazendo para vocês o terceiro episódio do nosso podcast, o podcast Ora Vem. O episódio de hoje, o tema é reconstrução, o que verdadeiramente precisa ser restaurado perante a igreja. E como convidado especial nessa tarde para debater sobre esse tema, nós temos aqui o nosso pastor, o pastor Antônio Carlos. É um prazer e uma honra para nós tê-lo aqui presente, pastor. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Compondo a nossa bancada, temos também o Marcelo aqui conosco, o Diego, o irmão Diego, que é líder dos jovens. Aliás, os jovens estão numa preparação forte aí na unção, tá todo mundo no óleo aí, aguardando o acampamento. Amém. Como diz o Clebão, né? Tá voando, né? Tá voando. Tá todo mundo voando. É o nosso podcast, o terceiro episódio para você que está ligado aqui nas nossas redes sociais, né? Você que tem nos acompanhado, que acompanhou os dois primeiros episódios, os episódios que foram bastante visualizados aí pelos participantes da nossa igreja, pelos membros da nossa igreja, e também foi muito divulgado nas redes sociais aí, alcançando muitas vidas, e esse é o nosso objetivo, sempre pautados na palavra do Senhor. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos abrir a nossa rodada de debate aqui, a nossa conversa. Mas antes de lançar a primeira pergunta, eu não posso esquecer de falar dos nossos patrocinadores. Arte Cores, que tem nos patrocinado aqui, e o Ateliê Lucas Borja, que veio especialmente aí trazendo patrocínio para nós também, com as coisas que a gente faz aqui no nosso podcast. Esse patrocínio é bastante importante. Nós agradecemos a participação de todos. E também agradecemos o pastor Antônio Carlos e a Igreja Assembleia de Deus, nosso campus, pelo apoio perante a esse trabalho, um trabalho que nós estamos levando aí para tentar com a missão, em nome de Jesus Cristo, edificar vidas e trazer almas para o Senhor. Então, o tema desse ano, pastor, o tema desse ano gira em torno de Neemias, capítulo 2, versículo 18, que fala lá: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Por que o tema reconstrução foi escolhido para esse ano na nossa igreja, pastor? Ok. Bem-vindo. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, a toda a equipe aí do Ora Vem, do podcast, né? Virgílio de Sico. Amém. É um trabalho fenomenal, né? Que Deus tem dado a oportunidade de vocês estarem fazendo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse incentivo, né? E por esse grande trabalho, tá? Irmãos, nós quando veio ao nosso coração, na verdade, em colocar esse tema, a mocidade, na verdade, já vinha trabalhando em cima desse tema no início do ano, e eu achei o melhor, na verdade, né? A coisa melhor foi associar esse tema com a igreja. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, o plano da reconstrução. Quando se fala de reconstrução, é porque, na verdade, existe algo que foi destruído, né? E nós entendemos que, nesse período que nós passamos, período pandêmico, vamos dizer assim, houve alguns transtornos muito grandes, não só para a sociedade, mas como para a igreja, né? Onde nós vemos dentro do nosso âmbito aqui espiritual, igreja, falando igreja, nós vimos muitas pessoas se distanciarem da casa de Deus, muitas pessoas ficaram aleatórias, né? Porque nós passamos aí mais de 2 anos praticamente, né? Sim. Sem ter culto presencial, apesar de a nossa igreja, graças a Deus, nós não paramos com os nossos trabalhos, continuamos, né? Todos os cultos aqui, estávamos aqui fazendo as lives, enfim. A obra de Deus ela não parou, mas houve um esfriamento muito grande espiritual no meio do povo de Deus,
né, onde muitas pessoas deixaram de estar presencialmente agora, onde muitas pessoas até mesmo deixaram os caminhos do Senhor. Enfim, então foi um tema muito oportuno que nós associamos com a ideia da mocidade para trazer para a igreja, porque nós entendemos que reconstrução é algo de Deus. O Senhor, todos os dias, Ele está nos reconstruindo, está trabalhando em nossa vida, no nosso ser. Para quê? Para que nós possamos um dia alcançarmos a perfeição. E nada melhor do que se basear no livro de Neemias, né? Neemias foi um grande servo de Deus que reconheceu a necessidade, né, de se reconstruir as cidades, os muros, na verdade, né, da cidade dos seus pais e dele próprio, né? E é um grande exemplo para a gente. Eu creio que nós vamos estar falando mais sobre isso aí. Sim. Dentro dessa reconstrução, até abrindo aqui para o Diego, para o Marcelo também entrar nesse debate, a gente queria saber do pastor, abrir uma rodada de debate aqui para nós, de qual seria o papel dos membros da igreja, independente do cargo, né? Do cargo, o membro da igreja em geral, ele tem do cargo ou não na igreja. Qual é o papel do membro da igreja dentro desse processo de reconstrução? É um papel importantíssimo, né? Porque nós entendemos, até mesmo como diz o texto, o versículo mesmo que você acabou de citar, né, que se encontra lá no livro de Neemias, no capítulo 2, o versículo 17 e o versículo 18, que engloba justamente o papel de cada membro da igreja, né? Se nós lermos aqui no versículo 17, a palavra de Deus diz assim, que olha, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. O próprio Neemias relatando para o povo, né, para todos que ali estavam, que Jerusalém estava assolada, que as portas tinham sido queimadas, né, e ele convoca todo o povo para que eles viessem reedificar os muros de Jerusalém. E qual que foi a atitude do povo? Né? Nós vemos no versículo 18 a resposta deles. Olha, eles disseram assim, então vamos nos levantar e vamos reedificar, ou seja, edificar novamente, e diz que eles se esforçaram e fizeram o trabalho. Né? Então, dentro desse contexto da palavra de Deus, nós entendemos que todo membro da igreja, desde a criança até ao adulto, seja ele obreiro, ou seja apenas o membro que vem, participa dos cultos, ele é essencial para o bom andamento, para o crescimento da obra de Deus. Para o crescimento da obra de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que hoje, irmãos, infelizmente, nós temos visto a sociedade de uma forma que completamente desagrada a Deus. E a igreja, nós como igreja, nós temos um papel fundamental em levar esta diferença, essa reconstrução para a sociedade, ou seja, para o lugar onde nós estamos inseridos, ou seja, no nosso bairro, ou seja, na própria cidade, né? É importantíssimo que cada membro da igreja ele esteja envolvido nessa reconstrução, não só a reconstrução de nós aqui, nossa igreja, mas sim de toda a sociedade, para que nós possamos termos pessoas que venham conhecer a este Deus ao qual nós servimos. Amém, amém. E assim, pastor, dificuldades. Quais as dificuldades aí para trazer os membros da igreja para essa reconstrução? É uma pergunta bem propícia, é muito difícil. Né? Nós sabemos que as pessoas, todos nós temos as suas atividades, todos têm as suas obrigações, né? E você fazer o povo estar envolvido é difícil na obra de Deus. Mas isso é um trabalho que
compete a nós, né, como pastor, orientar, é justamente isso, para isso que nós estamos aqui, orientar, né, direcionar, enfim, e fazer com que a obra de Deus, que o Espírito Santo, ele realize essa obra, né? Não adianta eu chegar em você, Ricardo, ou você, Diego, Marcelinho, enfim, e falar, não, você tem que fazer isso. Não é dessa forma, né? A igreja é um trabalho voluntário, é um trabalho que é o Espírito Santo de Deus que toca em nós e nós fazemos por prazer, né? Fazemos por necessidade de ver as mudanças acontecerem, ou na igreja ou em qualquer lugar que a igreja ela é vista, né? Então, é difícil, mas a estratégia ela vem de Deus. O Senhor sempre nos dá estratégia para que o povo acabe se envolvendo na obra de Deus e realizando aquilo que o Senhor deseja. Nós imaginamos que seja difícil, né, esse papel do pastor ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje, né? O pastor citou um ponto importante aí, uma pergunta do irmão Ricardo. Como que você consegue se inserir, né, resgatar essas pessoas para trabalharem na obra? E eu lembrei aqui de um trecho de Neemias, no capítulo 3, no versículo 5, que diz que ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Nós vemos que vem uma sequência, né, conforme um construía até uma certa parte, os outros iam até a outra, e na sequência, e aí você vê que nessa sequência do texto, numa parte, tem uns que não se sujeitaram ao serviço. E você vê que logo em sequência, o texto dá esse destaque, mas ele continua, né? Joiada, filho de Passeia, Mesulão, e vai indo com os que reconstrói. Né? Eu acho que esse é um ponto importante também da gente mencionar, porque todo trabalho tem, né, alguém que você tem um grupo e no meio ali sempre tem um que não quero, aí cruza os braços, né? Todo grupo tem isso, não tem jeito. Quando um tem, quando Se um não fosse quer, só um, ainda tava bom. Né? Se fosse só um. Quando não quer, cruza os braços e sai, ótimo, né? Não ajuda, mas também não atrapalha. O ruim é quando tem, né, me fugiu o nome agora. Sambalate, Tobias. um Tobias, né? E além de não querer ajudar, ainda quer atrapalhar, né? É verdade. Esse que é, verdade. o ponto principal ainda. E tomando essa deixa assim, como que o pastor lida com essas pessoas assim que além de não querer ajudar, você percebe que ainda quer atrapalhar? Eu falo não só no âmbito da nossa própria igreja, mas no geral, né? Porque o pastor sempre tem um olhar mais amplo da situação, né? Mais de fora. Sabe, Marcelo, na verdade, em todos os âmbitos, nós vamos encontrar pessoas que até dificultam, né, o andamento de um trabalho, de uma obra, mas nós precisamos entender que a obra de Deus, falando em igreja, a obra de Deus, Deus sempre prepara pessoas para fazer esta obra, né? Então, a obra de Deus ela não para. Pode ser que você pare, Diego, eu pare, mas eu sempre costumo dizer que ela é um rolo compressor, sabe? Ela não para. A obra de Deus ela não para. Deus sempre estará levantando pessoas disponíveis para fazer a obra de Deus. Agora, em relação a estas pessoas que muitas das vezes atrapalham ou querem impedir, né? Nós precisamos entender que a igreja ela é constituída de pessoas, né? E pessoas têm temperamentos diferentes, pensamentos diferentes, né? Você não é igual a mim e eu não sou igual a você, né? Enfim, então nós sempre vamos encontrar alguns obstáculos na nossa caminhada. Agora, o que nós precisamos entender é que todos são trabalhados por Deus.
É Deus que vai trabalhar na vida dessas pessoas. É Deus que vai cuidar, né? Hoje, talvez pode ser que esse tipo de pessoa ela tente colocar algum embaraço, alguma dificuldade, mas amanhã ela se torna uma bênção, né? Então nós precisamos entender e abraçar todas essas pessoas e fazer com que essas pessoas entendam o plano de Deus para a vida dela. Né? E é dessa forma que Deus vai agindo e a obra ela jamais parará, porque sempre vai ter alguém disponível para fazê-la. E é buscar muitas vezes dentro de si uma motivação, né, pastor? Porque muitas vezes você olha e fala, nossa, mas eu achei que esse estava comigo, né? Ou aquele estava comigo. Eu chamei ele para essa grande seara e outro dia estava conversando com o irmão. A seara é grande e a palavra diz lá que os trabalhadores são poucos, né? Mas na verdade muitas vezes não é que são poucos, é que poucos são os que querem de fato colocar a mão e fazer, né? Mas apontar, muitos têm. A falar, como o Marcelo acabou de trazer. E o que o senhor busca? É jejum, é oração para conseguir assim se motivar, né? Porque eu falo, estou ajudando na liderança faz 3 meses e ainda estou num ritmo, né, numa motivação. Metade dos cabelos já caiu, as entradas já aumentaram. Você vai chegar no clube, viu? Você vai chegar no clube. E aí... Já foi líder, já... Você vai chegar no clube aí. Eu fico imaginando ao longo de toda uma jornada, né? Porque cada ano é um novo desafio e a gente define as coisas no ano calendário até para a gente dar uma respirada e tentar impulsionar a partir do próximo ano. E como que o senhor tem tentado agir para, de fato, olhar uma reconstrução e falar, não, esse ano vou... E nós estamos aí, acabamos março ontem, hoje começamos o mês de abril, já foi um trimestre, né? Nós temos mais 3 trimestres. E como que o senhor tem se mantido motivado a continuar fazendo essa reconstrução no nosso ministério? Nossa motivação vem do Senhor. Amém. Né? Nossa motivação sempre vem do Senhor. Porque, Diego, se a gente for olhar para os homens, a gente desanima, né? A gente enfraquece. Né? Aí me vem agora, né, a águia, né? A águia que é muito utilizada aí, em palestras de empresas, e a Bíblia ela fala muito desta ave, desse animal, né? Que ela chega a determinado momento da vida da águia que ela já não tem mais forças, né? Ela não tem mais forças nem sequer para voar. E o que ela faz, né? Ela chega num determinado lugar, ela se aloja naquele lugar e ali ela faz a sua renovação, né? Troca suas penas, ela mesma arranca suas penas, quebra até o próprio bico dela, né? Para ser renovado. E assim é a vida do cristão, assim é a nossa vida, não é verdade? Onde que nós somos renovados? É no Senhor. Então, é onde nós encontramos força, Diego. Sempre é o lugar onde nós vamos encontrar forças para continuar caminhando e fazendo a obra de Deus. É na presença dEle. Através de quê? Da busca intensa do Senhor, da oração, né? da consagração ao Senhor. E o Senhor nos abençoe e nós vamos fazendo a obra dEle. É dessa forma. Né? E a gente vê, o pastor, ontem, por exemplo, nós estávamos na vigília, a gente vê o poder que tem a oração, né? O poder que tem a oração. Com certeza. E eu acho que a oração, ela é o alicerce para essa reconstrução. Eu acho que a base disso é a oração. Mas, infelizmente, a gente não tem tantos adeptos ainda da oração, né, pastor? Então, a gente vê isso nos cultos. Até fica um alerta para quem está nos assistindo que toda sexta-feira, às 19h30 até às 20h30, tem um culto de oração aqui, que tem sido uma bênção, mas nós estamos sentindo a falta de você que está aí nos assistindo e ainda não teve essa oportunidade. Como é que é a oração, pastor? Como é que deve ser a oração na vida do cristão para ele se reconstruir? É como nós falamos ontem. Até eu acho que eu cheguei até a comentar ontem na vigília.
A oração é o ar que nós respiramos, irmãos. Né? Sem você ter esta intimidade com o Senhor, de falar com o Senhor, de se expressar, né, ao Senhor, fica difícil. O crente que não busca o Senhor em oração, em consagração a Deus. Às vezes eu paro para pensar comigo, como que as pessoas conseguem sobreviver sem ter essa intimidade com o Senhor. É difícil, né? Porque é onde que nós encontramos forças, é onde muitas das vezes, por mais dificuldade, por mais problemas que nós tenhamos em nossas vidas, na hora que você dobra os seus joelhos para falar com o Senhor, você sai dali revigorado, né? É justamente o papel da águia aí. Parece que não, mas você sai dali fortalecido. É dali que você começa a levantar novos voos, né? Você começa a ter novas esperanças. Através do quê? Do seu contato com o Senhor. Agora, se você não tem essa intimidade com Deus, aí é difícil, né? Quando vier as dificuldades, vier os problemas sobre a sua vida, o que vai acontecer? Você vai se abater, vai cada vez mais se deixar levar pelas preocupações, pelos problemas. Mas quando você coloca nas mãos do Senhor em oração, irmão, você é abençoado, você é fortalecido. E você passa pelos problemas, passa pelas dificuldades. Na hora lá na frente você vai ver, puxa vida, eu passei por tudo isso porque o Senhor me deu graça, porque o Senhor me ajudou e eu estou aqui, contando a vitória. É dessa forma. Legal, e agora nós vamos aproveitar a oportunidade, vamos para o campus da nossa igreja com o André. O André Lucas, ele está pelo campus da nossa igreja entrevistando os membros da Assembleia de Deus Vigílio de Ciclo para saber a opinião dos nossos irmãos aí acerca desse tema reconstrução. É com você, André. Fala, galera que está assistindo o nosso podcast, o podcast Ora Vem. E agora a gente vai fazer a rodada de perguntas aqui com os membros da nossa igreja. E a gente está aqui com o Luiz Fabiano, o cara que é instrumentista, toca bateria, teclado, ele toca tudo aqui na igreja. O cara, ele desenrola muito. E a gente vai fazer a pergunta para ele. E a pergunta é: o que verdadeiramente precisa ser restaurado perante a sua visão na igreja? Na minha opinião, o que precisa ser restaurado é mais os princípios da igreja, que eram para ser como base a palavra de Deus, sempre em cada palavra, em cada verso. E tem muitas igrejas aí que se adequam ao mundo, que acabam esquecendo da palavra de Deus, para trazer mais pessoas e trazer números, sendo que números são importantes, mas não são mais do que os princípios cristãos que nós seguimos, né? Sim. Então essa é a minha opinião. É isso, pessoal. Vamos para a próxima entrevista. E aí, pessoal, estamos agora com a Dani Brandão e ela é a cantora aqui da igreja. Ela canta pra caramba e também tem um salão, hein? Se você for fazer a unha, vai no salão dela, hein? É isso aí. E agora a gente vai fazer a pergunta pra ela. A pergunta é: o que precisa verdadeiramente ser restaurado perante a igreja, dentro da igreja, né? No meu ponto de vista, o que precisa ser restaurado é ter um coração quebrantado verdadeiramente na presença do Senhor. Temos que buscar mais, né? Estar mais na presença do Senhor. Eu acho que, na minha visão, o Pentecostes é muito importante. Sim. Então, precisa mesmo ter um coração quebrantado, assim como Davi tinha, né? Alegremos, quando disser, vamos à casa do Senhor. Então, nós precisamos ter essa alegria todos os dias. Sim. Para estar na casa e sentir a presença de Deus. E aí, pessoal, essa é a Dani Brandão e muito obrigado e vamos para a próxima entrevista, hein? E aí, pessoal, agora estamos com o Claudinho, diácono aqui da igreja, e se você quiser fazer seus móveis planejados, Caetanos Evolution, chama ele, hein? E agora a gente vai fazer a pergunta: o que precisa ser restaurado perante a igreja? O que verdadeiramente precisa ser restaurado perante a igreja? Bom, Pai do Senhor a todos, né? E é uma pergunta até para responder de bate-pronto até um pouco complicado. Mas primeiro a gente tem que pensar que quando a gente fala sobre a reconstrução, primeiro não dá, a gente pensa de bate-pronto em Neemias, né? Mas enfim, eu acho que primeiro nós temos que pensar
no construtor de todas as coisas e no reconstrutor. Porque toda reconstrução, primeiramente, ela parte de Deus, né? Então, nós somos apenas meras ferramentas que Deus usa para ser reconstruído. Até a minha própria vida mesmo. Neemias reconstruiu algo que serviu como uma fortaleza, que eram os muros de Jerusalém. Deus é diferente. Deus, ele reconstrói a nossa vida, né, de uma forma ao qual foi nós mesmos que complicamos ela, foi nós mesmos que destruímos ela. Então eu acho assim que, olhando nessa ótica, Deus usa nossas vidas para reconstruir. E perante, né, a igreja, nós sempre vamos ser usados como ferramenta nessa construção, nessa reconstrução, seja pessoalmente de nós mesmos, ou na incumbência do de pregar o Evangelho e a palavra de Deus, que é poderosa para fazer toda a restauração e reconstrução na vida de qualquer pessoa. Muito obrigado, Claudinho, pela a sua participação aqui. Obrigado pela participação da Dani também e do Luiz Fabiano. E agora é com o pessoal aí. Corta para eles aí. É isso aí, estamos de volta aqui, o André mandando bem aí nas perguntas com os membros da nossa igreja. Uma bênção esse menino, hein? Uma bênção. Mas, pastor, nós vimos aí a opinião dos membros da igreja, né? Tivemos aí um jovem falando, tivemos uma irmã, tivemos um diácono da nossa igreja falando sobre reconstrução. Como é que o senhor vê aí a opinião dos membros da igreja perante ao que precisa ser reconstruído na nossa igreja? A gente fica contente porque você percebe que a resposta dos nossos irmãos é justamente baseado na palavra de Deus, né? Então a gente vê que a nossa igreja é uma igreja que tem caminhado, ela tem se estruturado dentro da palavra de Deus, né? Você viu que o Fabiano falou sobre os princípios, né? Que é justamente aquilo que nós, como igreja, procuramos, né, passarmos para a igreja, para os nossos irmãos, os princípios da palavra de Deus, né? Aí vem a nossa irmã Dani, né, e diz que nada melhor para que se haja uma reconstrução do que um coração quebrantado. Exatamente. Né? Então, olha que coisa maravilhosa. Então, amados, a gente percebe que a igreja de Virgílio de Sico, né, o nosso ministério, o campo de Vila Nova, no modo geral, é uma igreja que ela tem guardado todos os princípios daquilo que nós aprendemos dos nossos pastores, né, nosso pastor, saudoso pastor José Ramos, que trabalhou, né, para que a igreja chegasse onde ela está hoje. Então nós louvamos a Deus porque sabemos que o nosso ministério, nossa igreja aqui, em particular a Virgílio de Sico, é uma igreja que ela caminha baseado na palavra de Deus. Pastor, e o senhor, além de pastor, sabemos que o senhor acumula também a vice-presidência de todo o campo do nosso ministério. Como que o campo, fora nós aqui, Virgílio de Sico, tem visto essa questão, né? Uma reconstrução, uma evolução? O que se espera, né? Recentemente tivemos toda uma reestruturação administrativa da igreja, presidência, o senhor chegando ali ao primeiro vice-presidente, né? E agora, quais são os próximos passos e quais são as reconstruções que vocês estão idealizando para fora da Virgílio de Sico também? Nós louvamos a Deus pela diretoria que nós passada, né, do nosso ministério, pastor Eli, pastor Paulo Ramos, que sempre trabalharam em prol do crescimento da obra de Deus. E agora o pastor Serginho, né, pastor Sérgio, como presidente do nosso ministério, ele tem uma visão muito ampla e nós louvamos a Deus por isso, porque
vem novidades por aí, viu? Vem coisa boa, onde... Algum spoiler, pastor, ou não? Vai ficar no óleo? Não, ainda tem que permanecer no óleo. Ainda tem que permanecer no óleo. Mas não é nada, não há nenhum segredo assim, não. É tudo em prol do crescimento da obra de Deus, né? Então, provavelmente agora para o mês de maio, junho, já vem algumas reestruturações no nosso campo, no nosso ministério, que vão fazer com que a nossa igreja, o nosso ministério, os membros do nosso campo de trabalho venha se envolver mais, né? E nós vermos a igreja não só presa dentro das quatro paredes, né? Templo, vamos dizer assim, mas nós saindo para fora, levando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, levando salvação para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Glória a Deus. E falando de evangelho, pastor, eu vi um trabalho do senhor, principalmente no ano passado, que a mensagem do ano passado era o ID, né, da gente levar o evangelho. Tiveram alguns cultos ao ar livre e tudo. Isso faz parte necessariamente de uma reconstrução também, né? Qual é o plano da igreja para essa parte de evangelismo? Que até é uma dúvida que paira ainda. Como é que é o evangelismo da nossa igreja? Como é que nós vamos reativar esse evangelismo da igreja? A gente tinha um culto de missões dentro da igreja, isso daí acabou perdendo força. Não que não exista missões dentro da igreja, porque tudo que a gente faz da porta para fora é uma missão, levar o evangelho. Mas como é que está esse trabalho de evangelismo no campus aqui, seja aqui na DCICO ou seja no campus em geral? No nosso ministério, Ricardo, na verdade, o evangelismo ele é pessoal, né? Nós precisamos entendermos, irmãos, que nós não podemos dependermos somente de um culto ao ar livre, nós não podemos dependermos somente de um trabalho de visitação, enfim, é um trabalho individual de cada membro da igreja. Cada um de nós temos a incumbência de cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo, o chamado dele para que nós para que nós levássemos a palavra de Deus. Agora, no contexto, pois não. Acho que até na questão do próprio avivamento, né, geralmente não começa com um trabalho oficial, assim como é o da igreja, né? É sempre alguém que justamente com outras pessoas e é assim mesmo que começa. É assim que começa. Né? Agora, no contexto igreja, né, vamos falar aqui Virgílio de Sico, o plano de evangelismo ele já foi traçado, né? Agora, o que nós precisamos é justamente o que nós conversamos lá no início, né? Desse bate-papo, pessoas disponíveis, pessoas que estejam abertas, coração aberto. Queridos, nós precisamos entender que evangelismo é amor para com as outras vidas, né? Então nós precisamos de pessoas disponíveis para reativarmos, né, nosso trabalho de visitação, nosso trabalho que nós fazíamos, as entregas de lanche, de roupas, enfim. É um trabalho que faz parte da Igreja de Virgílio de Sico. A Igreja de Virgílio de Sico cresceu com o trabalho de evangelismo, né? E a igreja ela só cresce com o trabalho de evangelismo. E o trabalho de evangelismo quem faz? Somos nós, né? Então, que nós possamos estarmos disponíveis para continuar levando a palavra de Deus para todos os lugares. Os braços, né? Nós precisamos dos braços. Precisamos dos braços. É isso aí. Para ajudar na obra do Senhor. É isso mesmo. Deixa eu só fazer uma pergunta para o pastor aqui, que essa pergunta é necessária de ser feita. A nossa missão hoje é perguntar. Perguntas são polêmicas, mas é necessário que seja perguntado, né? A questão do que o próprio Luiz Fabião comentou, né, dos princípios, sobre a igreja, o mundo,
as práticas mundanas entrarem dentro da igreja, né? Como que o senhor, como pastor, tem essa sensibilidade de separar, de ter isso, né? De ter aquele cuidado, porque a gente sabe que muitas vezes alguma coisa que vem de fora vem para agregar. Sim. Mas nem tudo. Né? Nem tudo. Às vezes você acaba... uma brechinha que você abre ali, entra uma prática que não é doutrina da igreja, não é do princípio da igreja, e aquilo ali acaba desandando, né? Como a história da laranja podre, né? Se você deixa uma ali, ela vai contamina as outras, né? Inteira, né? Então, como que, assim, o senhor como pastor, ou a nossa própria igreja como campo, na totalidade, como que ela se previne do contato do mundo, das práticas do mundo dentro dela, né? Dentro da igreja? Essa é uma resposta que eu vou te dar que é bem simples e bem fácil de entender. O que vai mudar essas pessoas é a palavra, né? A aplicação da Bíblia, né? Agora, é óbvio que existem situações, alguns casos, que há necessidade de se tratar até mesmo pessoalmente, explicando para a pessoa os princípios da palavra de Deus, para que a pessoa entenda, enfim. Mas o que vai mudar, muitas das vezes, não é eu chegar na pessoa e falar com ela. É a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus que faz a mudança, né? E tudo isso é um processo, a gente entende que é um processo. Por exemplo, existem pessoas que chegam do mundo, quando vêm para a igreja, quando recebem a Cristo e começam a vir para a igreja, as pessoas vêm cheias de carrapichos mesmo, né? Com costumes, enfim, uma série de coisas que muitas das vezes não é o nosso falar, conforme eu disse aqui, mas é o trabalhar de Deus, é o agir do Espírito Santo de Deus. A pessoa vai vendo, ela vai entendendo, ela começa, o próprio Espírito Santo vai falando com ela, tocando no coração dela, e ela vai vendo que existe uma diferença entre ela e as pessoas da igreja. E ela acaba entendendo... O exemplo, né, pastor? Justamente, o exemplo, é isso mesmo. É o exemplo. O pastor citar isso porque a gente ouve muito, hoje, principalmente no mundo, né, igrejas que dizem, venha como você está. Né? Deus te aceita como você é, mas não diz que Deus te aceita como você está agora, não como você é, né? Porque existe uma transformação depois, né? Eles não têm esse foco na transformação, né? Acho que esse que é o ponto principal, você trazer alguém para perto, né, pro colo da igreja, sem ter essa, né, o tato, vem assim, como né? estás, mas saiba que você vai ser exortado, corrigido, né? Não é vem como estás e permaneça como estás. Exatamente. Justamente. Precisa ter uma transformação, né? Uma reconstrução. E eu queria voltar um pouquinho na reconstrução, porque o senhor, salvo engano, o senhor também não começou já em um berço evangélico, o senhor já não começou filho de pastor? Não. Exatamente, e aproveitando o gancho, essa é uma pergunta que a gente tem aqui, a gente lançou aí ao longo da semana, o Pergunte ao Pastor. Então, alguns membros da nossa igreja, alguns irmãos, colocaram as suas perguntas aí para que sejam feitas aqui no podcast. O irmão Diego entrou numa das perguntas, coincidentemente a pergunta do irmão Diego casa com a pergunta da irmã Patrícia, que ela pergunta lá como é que foi o processo de conversão do pastor. Então, já aproveita o gancho aí respondendo a pergunta do irmão Diego. Legal. Entra nessa questão. Isso é importante da gente saber, porque principalmente quando você é do mundo, né? Você tem aquela noção de que o pastor desceu do céu, assim, né? Já nasceu santo. É o líder da igreja. Aí quando ele deixa de ter o pastorado, ele volta, né? Isso é importante. E o pastor vai responder essa pergunta, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Segura aí, não vai embora não, que a gente já volta. Tudo que eu
Quer conhecer mais de Deus, saber o que Deus tem para você e sua família? Te convidamos para participar da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, que tem sido a principal responsável pela formação ministerial de obreiros em nossas igrejas e também pelo crescimento espiritual de cristãos em todo o mundo. A Escola Bíblica Dominical é uma das principais fontes de ensino e educação cristã e uma das responsáveis pela formação social, moral e espiritual. Trata-se de uma importante prática para o aprendizado, pois ajuda os cristãos a terem mais conhecimento sobre as Escrituras Sagradas e suas práticas no dia a dia. Esse processo de educação e desenvolvimento passa por várias etapas. Na EBD, são ensinados valores espirituais desde a primeira infância, com salas especiais para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Faça parte da maior escola do mundo e cresça com sua família na graça e no conhecimento de Deus. Venha e se matricule na Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado juntamente com toda a sua família. Deus os abençoe. É isso aí, estamos de volta aqui com o terceiro episódio do podcast Ora Vem. Hoje num bate-papo aqui sobre reconstrução, nós estamos falando sobre reconstrução com o nosso pastor Antônio Carlos, aqui presente conosco, debate maravilhoso aqui sobre reconstrução, e a gente tinha parado na pergunta do nosso ouvinte, dos membros da nossa igreja. O irmão Diego tinha entrado aí, comentado que o pastor nem veio do berço evangélico, né, Diego? E a pergunta do Diego está associada à pergunta da nossa irmã Patrícia, que é: como foi o processo de conversão do pastor? Então, como é que foi a sua trajetória, pastor, até chegar a hoje? Nós sabemos como vice-presidente do campus aí, como é que foi essa trajetória do senhor aí na fé? Vamos lá. Na verdade, eu não nasci no berço cristão, né? Eu vim me converter quando eu tinha 14 anos de idade, através de um amigo. Hoje é o pastor Celso. O pastor Celso já foi do nosso campo de trabalho, hoje ele está numa outra denominação, mas ele me convidou para ir para a igreja, né? Nós tocávamos numa banda municipal de São Caetano, e ele me convidou para ir na igreja, e eu acabei aceitando o convite e fui. E naquele culto, né, onde o pastor José Ramos, saudoso pastor José Ramos, ali ministrava a palavra de Deus, e no final fez o convite, e eu aceitei Jesus naquele dia. Foi no ano de 1978. 1978. Eu estava nascendo nesse ano, pastor. Só para deixar registrado. Só para deixar registrado. Quer mentir no podcast, já? Eu mostro o meu RG para vocês. Então, gente, eu me converti nesse ano, 1978. De lá para cá, na verdade, servi ao Senhor na nossa igreja matriz, na nossa igreja sede, por um período, e por um deslize, na verdade, acabei saindo da igreja, né? Saindo da igreja, fiquei alguns anos fora, mas graças a Deus que aí eu encontrei a minha esposa, né? A irmã Rose, e ela indo para a igreja, ela se converteu, ela indo para a igreja, e através das orações dela e da minha mãe, eu voltei para Jesus, né? Voltei para Jesus e estou até hoje, né? Graças a Deus, servindo ao Senhor. E nessa trajetória, quando eu voltei para Jesus, eu voltei aqui na congregação de Virgílio e de Sico. Não é essa igreja bonita como é hoje, né? Era uma igrejinha pequenininha. Que ano que foi, né? pastor? Mais ou menos. Puxa vida, agora você me pegou, hein? Eu lembro daquelas fotos, né, que a gente passou no aniversário da igreja. Isso né? mesmo. Naquela época da congregação bem... A congregação era bem pequenininha. Irmãos, era uma bênção como é hoje, né? Igreja sempre lotada, sabe? Os irmãos fervorosos, adorando a Deus. Enfim, e eu comecei a servir a Deus aqui. O pastor, na época, era o pastor José Serafim. Pastor que foi meu pai também, né, um paizão para mim, me ensinou muito,
E ele me levou ao ministério, né? Me levou ao ministério como ao presbitério, e, enfim, começamos a servir ao Senhor. Dali fomos direcionados para dirigir algumas congregações. Eu dirigi a congregação em Assis Brasil, fiquei alguns anos lá. Depois de Assis Brasil, fomos lá para o Jardim Caçula, lá em Ribeirão Pires, ficamos mais alguns anos. De lá, viemos aqui para a Vila Lorenzini, também ficamos mais alguns anos, até que me transferiram para cá, onde estou até os dias de hoje, né? Então, esse é o processo que Deus trabalhou na minha vida, e eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade de reconhecer a Cristo, de voltar aos caminhos dele depois que me afastei, e estou firme até hoje e pretendo daqui ir para a glória. Aleluia. Aleluia. E que demore. Ricardo, deixa eu perguntar para o pastor também. O senhor tinha essa convicção de que seria pastor? Não. Eu quero ser pastor. Né? De maneira tem nenhuma. Gente que tem o desejo. Na verdade, Marcelinho, eu sempre gostei de música, né? Então, sempre dei aula de música, toquei nas bandas, nas orquestras, né, da igreja. Então, meu envolvimento era com música, né? Jamais me passou na cabeça de um dia pastorear uma igreja, né? Mas, enfim, os planos não são nossos, né? Nós fazemos planos, mas os nossos planos muitas das vezes não se concretizam. Mas os planos do Senhor, sim, esses se concretizam. E os planos dele foi esse, né? De um dia eu estar na frente de uma congregação, ajudando os irmãos, enfim. Estamos aí, fazendo a obra de Deus. A obra de Deus, a obra que não para. E nós sabemos que essa rotina da obra de Deus na igreja e fora da igreja, o pastor precisa se dividir ali. Então, uma pergunta que vem de um outro membro da igreja, do Arthur, ele pergunta para o pastor como é a rotina do pastor e o seu dia a dia. Como é que é essa rotina do pastor? A curiosidade dos jovens aí em saber como é que é a vida do pastor no dia a dia. A gente se dedica a maior parte do nosso tempo na igreja, né? Mas temos as nossas atividades seculares. Boa pergunta, viu, Arthur? O Arthur está aqui no estúdio aqui com a gente. Está aqui acompanhando, né? Ao vivo aqui a resposta da pergunta dele. Obrigado aí pela pergunta. Então, irmãos, a gente tem a nossa atividade secular, a gente trabalha, né? Hoje não estou estudando mais, mas também tínhamos nossos estudos, enfim, e dedicamos o nosso tempo para a igreja. Agora, o ideal seria ter um tempo, na verdade, integral, né? Na igreja, para se dedicar mais em visitação, em estar mais junto com as famílias da igreja, com a irmandade, enfim. Mas a gente tem a nossa atividade secular. Então, a minha vida, hoje, ela está limitada em trabalho, né? Trabalho numa empresa, sou comprador, né? Termino minhas atividades seculares, a gente vem para a igreja para servir a Deus e dar atendimento para os irmãos aqui. Pastor, a gente conhece, né? A gente que é membro, assim, conhece um pouco da rotina do pastor, assim. De onde surgiu o interesse pela bicicleta? O pastor gosta muito de andar de bicicleta. O pastor gosta, até a caneca do pastor já vem a canequinha Hora Vem do pastor é personalizada. Eu ganhei com a bicicletinha. Ganhei hoje uma canequinha aqui personalizada, hein? Obrigado, irmão Lucas. Aliás, você que está nos assistindo, se quiser a sua caneca do Hora Vem, olha que canequinha bonita do Hora Vem, para ajudar essa obra que nós estamos fazendo aqui, para ajudar essa turminha do Hora Vem aqui, porque nós somos os primos pobres da igreja. Então nós precisamos de ajuda para manter o nosso podcast. Então você que está nos assistindo aí, quiser nos ajudar, entre em contato com alguém aqui da equipe do Hora Vem e peça a sua canequinha do Hora Vem aí para ajudar nessa obra. Como é que está esse gosto pela bicicleta? Então, como é que surgiu isso, pastor? Não, na verdade, Marcelo, irmãos, nós precisamos entender que cada um de nós precisamos ter alguma atividade física, né? Assim como o Diego também
sempre está correndo aí em atividade, já comprou até uma bike, já foi pedalar comigo, né, Diego? Enfim. Ele vendeu a bicicleta, depois pedalou com o seu. Não era para entregar. Ele não aguentou o ritmo. Não era para entregar. Então, na verdade, a gente precisa ter uma atividade física, cuidar do corpo também, né? A gente cuida da nossa alma, do espírito, né? Com a palavra de Deus, com a adoração ao Senhor, mas também precisamos cuidar também do nosso corpo físico, porque a gente já está beirando aos 60 aí, né, 60 anos, e a gente tem que ter alguma atividade. E eu encontrei na bicicleta algo que me dá prazer, né? Estar pedalando. Aliás, esse projeto de andar de bicicleta tem até um objetivo. É por isso que eu sempre convido os irmãos para andar de bicicleta comigo, porque nós temos um propósito em tudo isso. Nós montamos até um grupo lá de quem anda, que chama Pedal com Cristo. Então, o nosso objetivo qual que era? A gente sair para cuidar do nosso corpo, mas também parar um momento, de repente, entregar um folheto, falar da palavra de Deus para alguém que a gente encontrar no caminho. Então, esse é o objetivo. Cuidar também da alma e também cuidar do próximo também. Legal, bacana. Tem uma pergunta aqui que a irmã Stephanie Perim, ela faz parte dessa equipe do podcast, ela deixou a pergunta, falou, irmão Ricardo, não esqueça de fazer a minha pergunta. E a pergunta é, falamos em reconstrução, mas em contrapartida algumas coisas devem ser derrubadas. O que o senhor vê como desafio que temos que superar para ser uma igreja firme em Jesus Cristo? Algumas coisas precisam ser derrubadas mesmo. Né? Da igreja, não. Muitas das vezes de nós mesmos. Né? Existem coisas em nós, situações em nós que nós precisamos derrubar para que realmente venha a ser feita uma reconstrução, e essa reconstrução com bases sólidas, solidificada na onde? Em Cristo Jesus e na sua palavra. Né? Agora, a outra pergunta que você me... Então, a pergunta estava associada sabendo que algumas coisas devem ser derrubadas, e o que o senhor vê como desafios que devemos superar para ser uma igreja firme em Cristo? O desafio que nós temos que superar muitas das vezes, matar o nosso próprio eu. Porque dentro de mim, o meu próprio eu, muitas das vezes, faz com que eu não venha para a igreja, que eu não adore ao Senhor, que eu não seja participativo na obra do Senhor. Mas quando eu lanço esse desafio, né, como a Stephanie falou, em quebrar essas barreiras, irmãos, pode ter certeza que quando eu quebro eu mato esse eu que muitas das vezes quer se levantar dentro de mim, que quer fazer com que eu não venha, que eu não participe, né? Ou talvez seja pelo cansaço, ou talvez seja pelas atividades que temos, extra igreja, enfim, existem muitas coisas que precisam ser derrubadas, mas quando eu mesmo tomo a posição em derrubá-las, o Senhor vai nos abençoar e nós vamos nos reerguer e vamos reconstruir novamente. Então, eu não sei se deu para, se eu fui claro sim, nessa explicação, mas eu acho que deve começar a gente matando o nosso próprio eu, sabe? Deixando de lado, muitas das vezes, a nossa vontade para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus se cumprir em nós. Quando nós fizermos isso, pode ter certeza que as demais coisas vão fluir naturalmente e para o bem de cada uma das pessoas. Pastor, e essa reconstrução, o que o senhor espera agora, falando de pastor, para quem está mais próximo, seja os presbíteros, seja os obreiros, ou seja a liderança?
até deixar um desafio, uma instrução, uma orientação. O que nós somos de alguma liderança, somos alguma parte, porque nós também temos que ser exemplos, né? Não podemos deixar e sobrecarregar tudo para o pastor. Mas o que nós, e aí eu falo nós, e aí se eu sou líder de um determinado grupo, eu tenho que também influenciar aquele meu grupo, e aí num efeito cascata a gente impactar, né, e trazer toda essa geração que nós temos hoje. Qual que seria essa orientação, essa recomendação, esse caminho aí que o senhor entende que nós poderíamos, ou já deveríamos, ou até mesmo já estamos até conseguindo fazer de alguma forma? É isso mesmo, você falou já tudo, né? Eu vejo que a nossa igreja, nosso ministério já está atuando, né? As coisas já estão acontecendo, né? Então eu louvo a Deus porque a nossa liderança compreendeu o propósito deste tema, né, que foi colocado para nosso ministério, para nossa igreja aqui. Então a gente já está vendo, né, o processo de crescimento, né? Ou seja, os muros começaram a ser levantados, né? A gente já começou a colocar um tijolinho, 2 tijolinhos, então a gente está vendo o processo de reconstrução, né? Então, o que eu aconselho é que nós, como líderes da igreja, nós continuemos sendo o espelho, né? Que as pessoas olhem em nós e vejam o que elas também precisam ser, né? Nós somos o exemplo, nosso exemplo maior é Cristo, não é verdade? Nós nos espelhamos nele. Nossos membros, nossos liderados, né, de cada departamento, ele tem que olhar para mim como líder e ver que realmente ali é um servo de Deus, que ali há dedicação na obra de Deus. E quando eles entenderem isso, irmãos, pode ter certeza, não é mais um tijolinho, já começam a ser levantados os muros. E na hora que a gente percebe, nós estamos protegidos, o muro foi levantado. É dessa forma. Verdade. E aproveitando... Deixa eu aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta para o pastor. Vou quebrar aqui um protocolo. Pastor? A voz do além. A voz do além. A voz do além. A voz do você que não está vendo, é o nosso Vem cá, Lucas. amigo, o Abe Lucas. Ele gosta de ser chamado de Abe Lucas, mas para quem não conhece é o Lucas do Som. Quer fazer uma pergunta também para o pastor. Por favor. Aqui. São 2 perguntas em uma. Qual a maior dificuldade, né, em ser pastor e qual a maior alegria em ser pastor? A maior dificuldade e a maior alegria em ser pastor. Maior alegria e a maior dificuldade. Eu acho que o pastor podia responder com uma só, as pessoas, né? A alegria e a dificuldade é a mesma. Fica na unção, irmão. Dificuldade, Lucas, nós vamos encontrar, conforme eu já falei aqui já hoje. Em qualquer setor da nossa vida nós vamos encontrar dificuldade. Ou seja com pessoas, ou seja com situações, enfim... Dificuldade nós encontramos. Quem não tem dificuldade hoje? Né? Na minha vida secular, lá no meu trabalho, eu vou chegar segunda-feira lá e vou encontrar dificuldade. Né? Então, dificuldade nós encontramos em todos os lugares. Né? Agora, alegria. Maior alegria é a gente poder ver as pessoas servindo a Deus com alegria, com sinceridade, sabe? Poder ver a pessoa estar nos pés do Senhor e sendo bênção para a comunidade, sendo bênção para a igreja, sendo bênção para a sociedade, enfim. Essa é a maior alegria, eu acho que de um pastor é ver a igreja caminhando nos pés do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, maravilha. Esse é o nosso pastor Antônio Carlos aqui no podcast.
podcast, o terceiro episódio que está chegando ao final. Infelizmente, estamos chegando ao final. Queria saber dos meus colegas de bancada aqui, meus irmãos em Cristo, se temos mais alguma pergunta aí para o pastor, se alguém quer deixar mais alguma pergunta para a gente fechar. Dá para pleitear mais meia hora aí, não? Quando fica gostosa a conversa, né, a gente precisa, infelizmente é assim, mas aproveitando o gancho, o irmão Diego, do acampamento que nós teremos na próxima semana, até se você quiser falar aí sobre o acampamento, eu queria saber do pastor, eu queria falar com o pastor o que esperar ou o que passar de mensagem para os jovens, porque os jovens hoje ainda não podemos dizer, apesar de muitos já terem tido muitas experiências com o Senhor, mas os jovens hoje podemos dizer que estão começando aí na caminhada da fé. Então, qual mensagem a gente deixaria aí para os nossos jovens aí que vão estar reunidos lá no acampamento em busca de um avivamento? O Diego tem pregado muito isso. Inclusive, no nosso episódio do avivamento, né, a gente até citou, né, que um dos termômetros do avivamento são os jovens. Sim, né? são os a jovens. mocidade. A mocidade. Porque geralmente é aquele espírito jovem que desperta a igreja, né? Exatamente. E aí, qual mensagem a gente pode deixar para esses jovens que estão começando na fé, que talvez ainda não enxerguem uma reconstrução? Mas como é que eu vou reconstruir uma coisa que eu ainda não construí? Qual a mensagem a gente pode passar para esses jovens, para eles estarem firmados nessa reconstrução que é o tema proposto aí pela liderança de jovens? Boa pergunta. Eu louvo a Deus pela nossa mocidade, pelos jovens desta igreja, não só os jovens, mas os adolescentes também, né, que nós estamos fazendo aí um trabalho em comunhão, unidos. Então eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens. Ontem tivemos a vigília, né, com a colaboração da mocidade, com a colaboração de alguns adolescentes também. E ontem eu comentei, eu falei que tudo aquilo que aconteceu ontem, né, a presença de Deus ontem foi muito real, muito, muito clara no nosso meio ontem, e nós entendemos que este acampamento que vai acontecer agora, já semana que vem, é um prenúncio, conforme eu disse ontem, daquilo que Deus está reservando para nós naquele lugar, né? Então, o que eu digo para a mocidade, para os adolescentes da nossa igreja, é que vocês continuem servindo ao Senhor com prazer no coração. Por quê? Porque o mundo lá fora, queridos, a gente sabe que o mundo está com pratos oferecendo para a juventude de uma forma assim muito escancarada mesmo, né? E nós louvamos a Deus porque nós temos dentro das nossas igrejas jovens tementes ao Senhor, jovens que realmente têm buscado um comprometimento, né, com o Senhor, com a sua palavra. E quando isso acontece, como o Marcelinho falou, quando isso acontece, Deus, Ele move as águas e é daí que surge um avivamento, é daí que surge o batismo com o Espírito Santo, é daí que surge a renovação, né? E quando isso acontece, a igreja ela é envolvida, né? Talvez comece com a mocidade, mas a igreja ela é envolvida em tudo isso. Então nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos jovens desta igreja, né? Parecia que quando houve algumas baixas, né, que nós tivemos, né, de jovens que saíram, outros que, depois da pandemia, tudo aquilo que aconteceu, né, parecia que as coisas iam ficar para baixo, né? Mas muito pelo contrário. Nosso Deus, Ele não deixa nada para baixo daqueles que o buscam em espírito e em verdade, como diz a palavra, né? E nós estamos vendo aí, né, a mocidade envolvida, trabalhando, né, os adolescentes envolvidos, trabalhando também. E quem vai ganhar com isso? Essa reconstrução, né? Essa reconstrução da igreja,
de nós, de cada um de nós. Então nós louvamos a Deus, louvo a Deus por isso, e eu espero que nesse acampamento nós voltamos muito mais avivados, né, do que estamos hoje. Tenho certeza que Deus tem preparado, vai preparar e já tem preparado coisas maravilhosas ali para aquele lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Marcelo? Tinha outra pergunta também para o pastor. Como o próprio pastor comentou, o ideal seria que o pastor tivesse integralmente, né, com a igreja. Nós sabemos que hoje, infelizmente, não é assim. Vamos orar para que um dia seja, né, que o pastor esteja ali 100% com a igreja. Mas como que funciona hoje, pastor, assim, a acessibilidade ao pastor, né? Porque eu creio que muitas pessoas ainda têm aquele mito na mente, né, do pastor ser inacessível, né? Como que assim, o senhor trabalha para que as pessoas percebam que o senhor é acessível, né? Que elas podem chegar e tirar suas dúvidas, se confessarem. Boa pergunta essa, Marcelo. Graças a Deus, a gente como pastor aqui da Virgílio de Sico, a gente tem uma intimidade muito legal, muito, muito sincera com os nossos irmãos aqui, né? Não só da minha parte, mas também recíproco também da parte dos irmãos para com a gente. Então, isso não tem sido impedimento, sabe? Os irmãos, quando passam por alguma dificuldade ou algum problema que quer conversar com a gente, esses irmãos têm nos procurado, sabe? E aí a gente aconselha, bate um papo em relação ao que está acontecendo, procura orientar dentro da palavra de Deus, né, para que a pessoa possa resolver, ou enfim, a situação que for. Então, eu louvo a Deus porque os irmãos têm nos procurado, mas é uma pergunta bem propícia, porque seria legal a gente, de repente, estipular um dia da semana ou marcar um horário para que a gente possa ter um plantão, né? Atendimento pastoral. Atendimento pastoral, justamente. Isso é muito essencial na igreja, né? Apesar daquilo que eu já falei e vou repetir. Os irmãos, pela amizade que temos, pelo carinho que temos com os irmãos e os irmãos para conosco, os irmãos têm nos procurado quando precisam, viu? Eu comento isso, pastor, porque muitas vezes algumas pessoas, né, acontece várias vezes, né? A pessoa acaba indo procurar conselhos fora do ambiente da igreja, né? Fora dos irmãos, né? Até porque sente vergonha, né, em expor alguma coisa. Como que eu vou falar isso para o pastor, né? Será que é um... Né? A pessoa fica com receio. E às vezes ela acaba falando para uma pessoa que já não tem esse filtro, né? Então, às vezes o conselho acaba não sendo... melhor, né? E é bem colocado isso, essa sua colocação aí, porque é importante, né, que os irmãos da igreja, nas suas limitações, nas suas dificuldades que tiverem, procurem, né, o ministério, o pastor da igreja, para conversar, né? Às vezes não. Com certeza o Senhor sempre nos dará uma palavra, né, de aconselhamento, uma palavra de orientação para que você possa resolver o seu problema, o que você vier trazer, né? Enfim, então é necessário, né, que os irmãos saibam que eles têm a liberdade de procurar a gente, procurar o pastor, né, o ministério, a minha esposa, a irmã Rose, né, para conversar e bater um papo, tá bom? Legal. Obrigado pela pergunta. Legal, pastor. Esse é o nosso podcast, o terceiro episódio do podcast Ora Vem. O tema hoje, reconstrução. Infelizmente, o nosso tempo está curto. Temos que encerrar o nosso podcast. Foi um prazer enorme aqui debater esse tema junto ao pastor. Irmão Diego, suas considerações finais aí no nosso podcast de hoje? Queria aqui renovar ou publicar algo que eu falei ali em janeiro
na primeira reunião de liderança, que em nome da liderança de jovens e adolescentes, e ali eu tenho um líder comigo aqui dentro dessa sala, o André, que nós estamos juntos nessa reconstrução. A mocidade, o grupo de adolescentes está juntos nessa reconstrução, e nós acreditamos e cremos que grandes coisas o Senhor fará nesse acampamento aí na próxima semana de Páscoa, e vai ser uma bênção. Eu tenho falado nas minhas oportunidades que a reconstrução já tem começado a cada dia, né, pastor? E lá, glória a Deus. Eu acho que vai ser algo muito maior, porque estaremos voltados a isso, né? Estaremos ali num retiro espiritual. É um momento de lazer e um espaço de descanso, mas principalmente estamos indo para buscar essa reconstrução, né? Cada um no seu nível, cada um no seu momento, cada um com o seu objetivo. Mas que o Senhor saiba que o grupo de jovens e adolescentes dessa igreja está com o Senhor nessa reconstrução. Amém. Obrigado. Marcelo, suas considerações finais aí, meu querido? Eu quero agradecer, né, o pastor, por ter aceitado esse convite, né? De responder as nossas perguntas. E muitas vezes, né, não é fácil de você responder. Acho que esse é o dom do pastorado, né? Você responder com amor, com mansidão. Né? Provavelmente, se fosse eu, pelo menos, talvez algumas perguntas não teriam sido respondidas com tanta mansidão. Com tanta mansidão. Mas é isso que nos inspira, assim, como membros da igreja, né? Quando nós olhamos a vida do nosso pastor assim, e nós podemos nos espelhar nos traços, né? Na mansidão, no amor, né? Na comunhão, na acessibilidade, né? Com os membros, né? Então, acho que agradecer mesmo ao pastor pela essa oportunidade de conversar e conhecer um pouco mais, né? Que o pessoal também possa ver, né? E conhecer, né, o pastor. Porque algumas perguntas aí que a gente fez, muitas vezes o pessoal às vezes tem vontade de fazer, mas não faz, né? Então, verdade. Esse é um espaço diferente, né, do ambiente que a gente já tem de culto, de escola bíblica dominical, né, para a gente ter um bate-papo, né, e que possa também dar certo também da gente fazer igual o pastor comentou, né, daquele tempo onde os irmãos podem conversar com o pastor, né, e tirar suas dúvidas e entregar ali as suas reclamações, né? Eu vou até abrir aqui depois o Lucas, que cuida aí da produção do nosso programa, vou abrir aqui, pergunte ao pastor. Então você manda a sua pergunta, que se aparecer alguma pergunta a gente vai entregar para o pastor, ele responde ao longo da semana, a gente coloca aqui, topa, pastor? Com certeza. Então tá topado aí pelo pastor. Você que está nos assistindo, tiver uma pergunta, quiser fazer a sua pergunta ao longo da semana, manda a sua pergunta, a gente grava um vídeo com o pastor, ele respondendo a sua pergunta e vai ao ar nos próximos podcasts. Pastor, considerações finais, alguma mensagem que o senhor queira deixar aí para nosso ministério? Fique à vontade. Amém. Obrigado. Eu quero agradecer ao Hora Vem aí podcast, né? Que Deus abençoe vocês aí por esse grande trabalho. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo continua caminhando, né? Continua andando em busca do melhor, né? Para ela aqui nessa terra, porque o melhor está preparado para nós na eternidade, né? Enquanto nós estivermos aqui, esse trabalho de reconstrução, ele é permanente. Ele é permanente, né? Não acha que nós vamos reconstruirmos uma determinada etapa da nossa igreja, do nosso momento, e vai cessar. Não, muito pelo contrário. Essa é uma reconstrução diária, né? Diária, que nós precisamos estarmos envolvidos, nós precisamos abraçar a obra, e eu conto com vocês, conto com a igreja, né? Com a igreja, com os membros da igreja de Virgílio de Sico, porque como disse lá Neemias, como disse o povo, né? Para que eles viessem edificar, era necessário o povo estar junto, né? Ninguém consegue fazer a obra sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho.
Então, nós somos uma igreja e nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E se nós estivermos unidos neste corpo, com certeza, essa reconstrução ela será concluída, ela será feita para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecemos então assim a presença do pastor Antônio Carlos. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Obrigado. Saiba que isso é uma coisa particular minha, mas eu já ouvi de outras pessoas. O senhor inspira muitas pessoas. O senhor o senhor falou aqui de espelho, então eu particularmente vejo muitas coisas que o senhor faz, a maneira como o senhor conversa, a maneira como o senhor leva a palavra. Isso inspira a gente a buscar mais a palavra, a querer ter uma vida com Deus. Então, momentos de oração em que o Senhor se entrega, que o Senhor se derrama perante o Senhor, isso é exemplo para mim, e eu creio que seja exemplo para muitos outros membros dessa igreja. Então, agradecemos e louvamos a Deus pela vida do Senhor. Obrigado. Que o seu ministério se estenda aí, perdure por muito tempo. Tem muito irmão ainda para o senhor cuidar, muito irmão para dar dor de cabeça para o senhor. Então, você que está em casa aí, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua audiência aqui. Eu quero agradecer essa equipe maravilhosa que compõe esse podcast. O Lucas, o André, o Marcelo, o Diego, o Rick, a Gabi, a Stephanie, o Renato Macedo. Aliás, pedimos orações de todos vocês ao nosso irmão Renatinho. Ele está passando por um momento de dificuldade, mas ele tem a certeza, e nós também temos a certeza, que o nosso Senhor está junto com ele, está cuidando dele nesse momento. E agradecemos a participação também daqueles que fizeram as perguntas para nós. O Arthur, que está entrando para compor a nossa equipe também. Arthur, bem-vindo à equipe do Hora Vem Podcast. Vai começar a fazer parte dessa equipe aqui. Quando a gente tiver o Ministério Infantil aqui, com o Ministério dos Adolescentes, você vai sentar nessa bancada aqui e vai começar a entrevistar também. Essa cadeira aqui é fazer... sua, viu? Que ela tem um assento. Não vai pensando que aqui você vai chegar, ficar na janelinha só tomando cafezinho na caneca do Hora Vem, porque não vai não, vai ter que trabalhar também. E você que ainda não tem a sua canequinha aí do Hora Vem, ó que caneca bonita, maravilhosa, você pode ajudar essa obra aqui, esse trabalho de podcast. Entre em contato com os membros aqui que compõem o podcast, encomende a sua caneca. Está chegando aí o Dia dos Namorados, está chegando o Dia das Mães. Presenteie quem você quiser com a canequinha do Hora Vem. Então entre em contato com a gente e abençoe essa obra. Vai tá legal? Personalizada também, né, Ricardo? Quem quiser pode ser personalizada, nome, né? Pode colocar o nome também. Tem umas canequinhas aqui que tem o nome, ó, todo invocado. Ó. A do pastor tem até uma bike. A minha tem meu nome e a bike, hein? As canequinhas todas personalizadas. Ó, tem mais uma aqui, ó. Vem personalizada, toda estilosa. Essa daí você deu spoiler, essa né? Daqui, ele sabia que era. Essa daqui já deu spoiler, o pastor já está vendo aqui para quem que é a canequinha. Então, peça a sua caneca aqui para a equipe do Hora Vem. Abençoe essa obra aqui em nome do Senhor Jesus, tá legal? Muito obrigado pela sua audiência, como diria o Faustão, pela sua paciência. Obrigado, meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Você, jovem, que vai para o acampamento, que Deus abençoe, que lá seja uma bênção. Para você que não estará no acampamento, as atividades da igreja seguem normalmente. O ministério agradece a sua presença e mais, o nosso Senhor Jesus agradece a sua presença e a sua participação dentro da obra dele, tá legal? Um forte abraço a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Fiquem com Deus. Amém.